Hoje nós estamos com um tema que é até muito interessante, que ele fala colocar-se à prova. Muito forte, né? Está no texto de Jó 7, 18, 21. Antes de ler o texto aqui, eu gostaria de mandar um abraço para a Ruth e a Ana Paula, que nos assiste aqui. Está sempre direto e já pediram muitas vezes para mandar um abraço, eu tenho esquecido. Eu falei, hoje eu vou lembrar. Amém. Mandaram um recado para mim, lembra hoje. Eu falei, então, né, um abraço para vocês, Deus abençoe, né? É um privilégio, né, saber que vocês estão nos assistindo aí. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida, amém? Então nós vamos aqui em Jó 7, 18 a 21, saber por que colocar-se à prova, né? Então nós temos aqui o texto que fala assim, e cada manhã o viste, a cada momento o provês. Até quando me não deixarás nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. Então nós temos um texto aqui que todos os amigos de Jó expressaram a teoria a respeito dos problemas dele, mas Jó simplesmente lhes pediu para que eles examinassem a vida dele e detectassem algum ponto em que lhe tenha faltado integridade. Jó sentiu-se tão seguro quanto a isenção de culpa do seu coração que pediu o exame dos seus colegas, demonstrando um forte caráter e forte senso de segurança que o habilitou a possuir tal integridade. O que eu quero colocar para você hoje aqui é se você tem coragem de fazer isso que Jó fez, colocar-se à prova, né? A sua integridade, seu caráter, sua segurança, falar com a pessoa assim, olha, eu coloco à prova e pode, né, colocar o que vocês acharem que eu fiz e eu provo que eu sou uma pessoa íntegra, que eu sou honesta, que eu estou dentro dos preceitos do Senhor. Será que você poderia ou pode passar por esse pente fino aí? Jó passou, não é? Então é isso que nós vamos falar. Antes de passar o pastor Rogerinho, que você que está doido para falar, passa o pastor Rogério. Passo a passo, vamos passo a passo aqui. Isso, nós queremos, na realidade, já deixar liberados os nossos telefones de contato para você, não é? Para você interagir conosco. O tema já está aí colocado, não é? E agora nós vamos dissecar e vamos tentar desenvolver. Então, você pode ligar para o nosso 3253-3320, DDD 31, né, Belo Horizonte. Então, a ligação vai ser aqui atendida para a nossa produção, depois ela é repassada aqui para os nossos estúdios. Ou você então pode interagir através do nosso WhatsApp, também 31 98402 9756. 984029756. Sempre lembrando e enfatizando para você que só dá para nós podermos assim falar com você através aqui ao vivo, né? Você escrevendo, você redigindo a sua pergunta, a sua participação, tá? Não tem como a gente interagir com você respondendo aqui pelo WhatsApp ou mesmo aceitando uma participação, então, uma mensagem de voz que não dá para a gente ouvir, tá legal? Então, procure ser o mais sucinto possível para a gente poder, assim, dando possível, colocar aqui ao vivo a sua pergunta ou a sua participação, tá joia? Então, já está disponível, você pode já escrever, mandar a sua mensagem ou ligar para nós, que vai ser um motivo de alegria e de muito prazer, amém? Pastor Rogério. É interessante quando coloca, Guerra, essa questão de colocar-se à prova, ou permitir-se, né, que os outros avaliem a sua vida. E isso fica muito evidente quando o texto diz, se pequei, não é? Com certeza. Você poderia até pensar assim, em que pequei? Mas ele coloca, se pequei. Então, a integridade dele e aquilo que ele demonstra diante dos seus amigos naquele momento e a sinceridade dele até mesmo diante de Deus. Se eu pequei. É muito interessante e Jó, ele é um personagem muito interessante. Aliás, uma das coisas que fazem a Bíblia ser o livro que ela é, além
de ser a palavra de Deus é que ela está recheada de personagens extremamente interessantes e exemplos através das pessoas de quase de todas as situações do nosso cotidiano ou situações que nós passamos e vivemos. Sim. Então, essa seleção de personagens bíblicos realmente é algo extremamente fantástico. E Jó é um desses grandes personagens. Né? Então, apesar dele ser considerado o livro mais antigo da Bíblia, mas ele é um livro de uma atualidade incrível, porque ele trata exatamente da questão do sofrimento humano. E o homem tem passado por sofrimentos durante toda a sua trajetória. Então, nós já temos falado alguns programas a respeito de Jó, vamos falar outros, porque ele realmente é um personagem extremamente interessante e intrigante, algumas colocações e algumas situações na sua relação, tanto com ele mesmo, quanto com seus amigos, quanto com Deus. Então, isso é algo que realmente nos enriquece muito. Agora, o ponto-chave que nós queremos hoje está abordando é exatamente essa questão da integridade, dessa consciência de integridade, não é? E essa certeza de que ele estava justo diante do Senhor. Então, isso é muito, mas muito sério e muito interessante quando nós observamos isso na vida de Jó. É verdade. Né? Nós temos aqui uma participação já de... Não se identifica, mas diz que é de Jaru, Rondônia. Não é, prezados irmãos, a paz do Senhor. E eu não perco a programação de vocês. Amém, obrigado. É bênção na minha vida e na vida da minha família. Glória a Deus. Não é, que o Senhor possa continuar fazendo a obra aí na sua vida. Nós temos aqui outra participação de DDD 69. Boa tarde, a paz do Senhor. Se colocar à prova é fazer cumprir a palavra de Deus em nossa vida, mas a queda na vida pode fazer com que a nossa palavra não tenha valor? Vou repetir. Boa tarde, a paz. DDD 22 aqui, aliás. A paz do Senhor. Se colocar à prova é fazer cumprir a palavra de Deus em nossa vida, mas a queda na vida pode fazer com que a nossa palavra não tenha valor? Eu acho que aí a questão ela tem dois aspectos, né? Sim, exatamente. Então, a primeira, se colocar à prova é parte da nossa vida. Se colocar à prova é fazer cumprir a palavra de Deus. Fazer cumprir a palavra de Deus. É interessante que tem, em relação a Deus, tem duas expressões na palavra de Deus interessantes com relação a se colocar à prova. Uma é quando a palavra de Deus diz para que não devemos colocar o nosso Deus à prova. Né? Não, a outra é quando o Senhor diz, fazei prova de mim. Né? Está lá em Malaquias, assim diz o Senhor. Então, isso é uma situação que nós devemos considerar. Fazei prova de mim, eu entendo, que é uma situação quando Deus já nos deu uma promessa condicionada e nós cumprimos a nossa parte. E aí Deus então diz, agora faça a prova de mim. Isso. Não é? Que é especificamente no caso quando o Senhor fala da fidelidade dele e que repreenderia o devorador, mas essa é uma promessa condicionada. Então, nós fizemos a nossa parte e aí o Senhor nos dá a autorização para fazermos prova dele, no sentido de que ele vai cumprir a parte dele, porque ele é fiel e a palavra dele não volta vazia. Então, ele fez uma promessa condicionada, essa promessa vai se cumprir quando nós cumprirmos a nossa parte. A outra situação é fazei prova de mim, né? Ou não colocar o Senhor à prova. Isso significa tomar uma decisão pessoal e querer que Deus assuma a responsabilidade ou aquilo que Ele não falou que eu poderia fazer. Não é?
Então, muitas vezes, Deus entrega e dá dons e dá possibilidades, mas isso tem um limite e eu não posso colocar Deus à prova. Então, por exemplo, o Senhor Jesus, ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus, quando ele estava repreendendo Satanás e vencendo a tentação. Ali é uma situação desse tipo. Ele poderia fazer, e ele sabia que tinha poder nele para fazer. Satanás sabia que também ele poderia fazer, mas ele, Jesus, sabia que aquela não era a vontade de Deus. Então ali seria provar, né? Colocar Deus à prova. Então são duas situações. Agora, essa situação de nós nos colocarmos à prova, é cumprir a vontade de Deus, nós devemos sempre estar vivendo uma vida onde os outros poderão nos provar, mas muitas vezes nós, por nós mesmos, não temos essa condição de justificar as nossas próprias atitudes. Nós podemos ser colocados à prova mediante o perdão e o sacrifício de Jesus Cristo, não por causa da nossa própria justiça, né? Então aí Jó, ele se coloca nessa condição, ainda não havia a revelação da graça, ele estava se colocando diante de uma condição entre ele e Deus, né? E não havia, nesse momento, nem ainda os fundamentos da lei. Amém. Então era um relacionamento que era muito pessoal. Então, essa eu creio que dá para entender. Tranquilo. Né? Até que não dá para a gente também ficar muito tempo dando Sim. todos os detalhes, porque o nosso tempo voa aqui. Nós temos aqui a participação da Luciana, lá de Guarulhos, em Pernambuco, diz assim: amo ouvir o pastor Rogerinho, né? Não calem a voz dele. E colocou um kkkk. Paz a todos, amém. O Rogerinho está com a audiência alta aí. Glória a Deus. Eu acho que é porque vocês estão brincando muito de não me deixar falar. Deve ser isso. Mas ele é uma benção mesmo, meu irmão. Amém. Hoje mesmo você começou. Antes de passar para o Rogerinho, já manjou lá. Bom mas dia. não tem isso entre nós, graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia. Eu tenho muita dificuldade comportamental. Recentemente vi uma reportagem sobre o TDAH e me identifiquei muito com os sintomas dos quais luto desde minha adolescência. Tenho orado e buscado ajuda em Deus, mas não tenho conseguido vencer. O que fazer, pois não tenho conseguido e isso tem me prejudicado nos meus relacionamentos. Obrigado. Olha só, pelo que você escreveu aqui, não quer dizer que você não está com diagnóstico, né? Pelo que eu vi aqui, você não buscou um profissional para saber se verdadeiramente, né? Você aqui se identificou com os comportamentos, mas para isso você precisa ter um diagnóstico, verdadeiramente, se você está com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então isso é importante saber, tá bom? Então você precisa buscar esse diagnóstico num profissional para ele dizer, né? E hoje em dia, assim, essa área tem tantos profissionais excelentes que vão te ajudar muito nisso. Nós temos lá na clínica profissionais, né? Você precisa buscar um diagnóstico de um psiquiatra para saber se isso é real, não é? E nós temos profissionais lá, psicopedagogos, pedagogos e psicólogos que vão poder te ajudar nessa área tranquilamente. Hoje é tranquilo de você lidar com essa situação, se realmente é, tá bom? Então a parte espiritual ajuda sim, mas é importante você ter então um diagnóstico de um profissional, tá? Para poder te orientar. Qualquer coisa é só buscar lá na clínica, né, a ajuda nesse sentido aí. Eu só gostaria de acrescentar, Rogério, porque quando nós olhamos os comportamentos e começamos a pensar, né, nós vamos nos identificar encaixar com em tudo. Um monte de um monte de coisas. É muita coisa. Não, Se puxar a linha. faz isso não, viu? Não faz isso que isso pode ser pior para você. Tá, joia? Puxa a linha, não. Temos aqui uma participação do DDD 99, a Daiane de Arame, lá no Maranhão. Pastores, a paz do Senhor, vocês são abençoados demais.
Agora que eu entendi. Vocês são abençoados demais da conta, sou. Aí, maranhense, tá bom. Da conta. Que privilégio que nós temos de ter encontrado essa TV abençoada. Amém. E assistir esse programa tão edificante, dirigido por pessoas agraciadas pela sabedoria do Senhor. Obrigado, viu? Parabéns, que esse programa só venha se estender. Em nome de Jesus. Daiane, obrigado, viu? Pelo carinho e pela sua audiência, sou, não é? Uai. Amém. Temos a participação aqui, DDD 32, Pai do Senhor. Estamos nos finais dos tempos. Estamos nos finais dos tempos. Como vimos hoje, não se prega sobre a volta do Senhor? É uma pergunta. Eu acho que sim. Eu creio que eu vejo pessoas pregando sobre a volta do Senhor. Eu vejo pessoas pregando sobre o Apocalipse. Não tem sido comum, né? Mas eu creio que essa é uma situação. O próprio Espírito de Deus tem mudado essa realidade, né? A igreja como um todo, não a nossa, mas a igreja do Senhor Jesus, ela está sendo confrontada e Deus está fazendo um trabalho, está chacoalhando, né? E isso está acontecendo e vai acontecer de uma forma maior ainda. Eu creio que uma das coisas principais que nós temos verdadeiramente orar e temos orado é para que verdadeiramente o Senhor visite a sua igreja, né? E Ele faça aquilo que lhe apraz. Então eu creio que o Senhor, a vinda dele está próxima, mas existe uma promessa de avivar a igreja nos finais dos tempos. E nós temos orado para que a igreja seja avivada, né? E muitas pessoas sejam salvas. A vinda dele é iminente, nós não sabemos exatamente, mas que está próximo é verdade, está próximo. Temos aqui a participação dele de 69. Sou Heráclito. Que legal, falou ao vivo. Acabei de vir ao vivo meu nome. As palavras como essa edificam a minha fé. E qual é o limite que colocamos? Ok. E qual é o limite de colocarmos-nos à prova de Deus? Existe um limite? Boa pergunta essa. Ok, Heráclito. Obrigado, viu, pela sua pergunta. Eu acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente começar a trabalhar, pelo menos, os próximos tópicos, né, Guerra? Vai lá, Guerra. Com certeza. Nós temos aqui grande segurança. Sentiu-se emocionalmente seguro o bastante para suportar as críticas, né? Que a gente sabe que isso não é fácil, não. A pessoa se sentir emocionalmente preparado, né? E muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, eu queria fazer uma crítica construtiva. Esse construtivo aí, ele vê um monte de trem atrás dele aí que acaba arrebentando a pessoa. Muitas vezes a pessoa fala que é construtiva, mas ela está descendo bambu. Então, muitas vezes vem com jeitinho e casca no outro. Então, ele estava preparado emocionalmente até para receber as críticas, né? Que ele sabe que viria as críticas. E ele preparou emocionalmente. Então, assim, não abalaram o interior dele as críticas. Uma pela firmeza e pela segurança que ele tinha, como homem de Deus, né? Como homem íntegro e tudo. Então, muitas vezes nós temos também que estar preparados para a crítica. Que realmente, qualquer lugar que você tiver, qualquer cargo, qualquer posição, você vai ser criticado. Não adianta. Não existe ninguém perfeito. Perfeito é só Jesus. Então, alguma coisa alguém vai achar para te criticar. E prepare-se para isso, que ela não vai te abalar. Então, nós vamos falar isso. Por que a grande segurança de Jó? Pastor Juninho. Mas é interessante quando você falou a respeito da crítica construtiva, né, ou não. Nós fizemos há algum tempo atrás um programa a respeito de crítica e como receber a crítica. Né? Sim. Então é interessante, se você quiser acessar, entre, né, na página da própria Rede Super, o programa De Tudo Um Pouco, o quadro Clínica da Alma, você vai ver lá a relação dos programas com esse tema, com esse enfoque na crítica. Mas é muito interessante, Guerra, porque algumas pessoas pensam, e eu também acredito nisso, que não existe crítica construtiva ou crítica destrutiva. Na realidade, crítica é crítica. O que vai fazer a diferença é como eu vou reagir a ela. Sim. Não é? Com certeza. Porque a pessoa pode chegar realmente e falar algo comigo
que é uma verdade e falar com a intenção de me detonar. Sim, com certeza. Né? Mas eu vou, né, pegar aquilo que eu entendo que é uma verdade, mesmo que a intenção dele tenha sido me julgar para baixo, eu vou usar aquilo para ir mais alto. Sim. Por quê? Com Porque certeza. eu vou reconhecer que aquilo é uma verdade que eu preciso mudar, que eu preciso transformar. Sim. Em outros momentos, se a crítica não é uma verdade, eu preciso ter esse filtro e entender. Não, isso não procede. Não procede, não vai descer para o meu coração. Ok. Né? Então, quando nós estamos, e aí é o caso de Jó, ele se permitiu, né, e aí respondendo já Heráclito, né, a primeira parte da sua pergunta, uma das condições que você precisa entender se você está pronto ou não para se colocar à prova é se você está pronto ou não para ouvir aquilo que as pessoas vão te dizer. A colocação dele é se existe um limite, né? Até onde? Com certeza. Existe limite? Sim. Né? E também existe até onde o crítico quer te detonar ou não. Aqui ele está colocando no sentido da prova, né? E a palavra de Deus é muito clara a respeito disso, né? Que Deus não permitirá que nós possamos, ou seja, como diz além da nossa força. Né? Então, nós não somos tentados além daquilo que possamos suportar. Então, existe um limite. Existe um limite. Né? Então, limite, acho que é a graça de Deus. A graça de Deus. E muitas vezes esse limite é a nossa própria condição emocional. Chegar a um determinado momento que você virar e falar assim, olha, daqui para frente eu não permito mais isso. Né? E nas relações é muito importante estabelecer esses limites. Nós vamos ver no decorrer do livro de Jó que Jó, ele ouviu aquilo que disseram a respeito dele e ele deu respostas a todas as situações né, que vieram contra a integridade dele. Então ele estabeleceu limites, sim. Com certeza estabeleceu. Paz, pastores, DDD 69, gosto muito do seu programa. Eu queria saber qual o procedimento de fazer a Clínica da Alma. Eu queria muito participar. Olha, DDD 69, olha só, o ideal é você encaminhar para a gente um e-mail, não é, solicitando assim, o que você está precisando, o que você quer, não é? Porque a gente tem os atendimentos individuais, nós temos atendimentos em grupos, nós temos os eventos de final de semana, nós temos a escola de restauração e nós temos os atendimentos dos profissionais, né? Que a gente tem comumente falado aqui, psicólogos, psicopedagogos, nós temos ali quiropraxia, coaching, né? A questão do fonoaudiólogo. Então são outros atendimentos que compõem esse grupo, essa gama, né, de profissionais, todos eles cristãos, né, para ministrar na sua vida, além da equipe de pastores e obreiros que atuam. Então, você envia para a gente para o nosso e-mail, que eu creio que está aparecendo aí embaixo da tela, e aí então solicitando e nós vamos responder e encaminhar para você direitinho, tá joia? Como que seria esse procedimento para você que é de um outro estado, para você poder vir participar aqui conosco. Uma sugestão, Rogério, já que ele é de um estado que não é muito perto, né? Porque 69, não é isso? 69 deve ser, eu acho que é Mato Grosso. Mato Grosso, o centro-oeste, né? Então, uma sugestão interessante seriam as escolas que normalmente nós fazemos no período de férias. Isso. Porque nós temos, em todas as férias, tanto em janeiro quanto em julho, nós temos a escola de restauração intensiva, que é uma semana. Isso. E aí você vai fazer a escola e ser ministrado enquanto faz a escola. Né? Então, seria uma sugestão interessante também para quem mora muito longe. Né? Ou você pode vir, né, se hospedar aqui em Belo Horizonte e ser atendido durante um período de 4, 5 dias, atendimento intensivo, aí precisa ser agendado. Por isso que eu pedi para você encaminhar o e-mail, tá joia? Porque aí dentro da sua necessidade a gente vai te direcionar, beleza? Nós temos aqui o Lucas, ele disse, manda um abraço aí para Angra dos Reis. Ô Lucas, um abração para Angra dos Reis, Deus abençoe aí, viu? E abençoe a sua vida, a sua casa, no nome de Jesus. Nós temos aqui uma participação do DDD 48, Deus abençoe a todos.
Sandro, pastor Sandro Garopaba, Santa Catarina, a Igreja Betel. Receba o nosso abraço aí, viu, queridos? Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Deus abençoe o seu ministério, aí a sua casa, e Deus capacite vocês. Nós temos aqui, bom dia, por favor, orem por mim. Tenho 50 anos, estou desempregada, minha vida está toda errada. A paz, me chamo Marinéa, moro em Nova Friburgo. Nós vamos orar aqui no final do programa, viu? Mas olha, você, como eu, cada um de nós, nas mãos daquele que é o carpinteiro, ele tem poder para transformar a nossa vida. Você está dizendo que a sua vida está toda errada, ele tem poder para colocar ela no trilho certo, tá bom? Apenas creia, descansa nas mãos dele, cumpre os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, em fidelidade a ele e aos seus preceitos, você vai ver que a sua vida vai ser transformada, viu? No nome de Jesus. Temos mais uma aqui, DDD 88. Bom dia, sei que o tempo é curto, mas gosto desse programa por causa do detalhe de cada explicação que o pastor Rogério, o pastor Rogerinho dá. Eu sou o Rogério e o Rogerinho. Então, obrigado, é uma benção mesmo, esse homem é uma benção, eu sou o primeiro admirador dele. Muito bem, nós temos um outro aqui, um pouquinho maior, mas... Esse é o segundo. Esse é o segundo. O primeiro é o segundo. Fazer o quê? Desse jeito. Eu também vou mandar uma mensagenzinha. Como eu gosto de ouvir o pastor Rogerinho explicar, tão detalhadozinho. Manda aí, Guerra, agora. Mandar aqui agora. Bom dia, pastores queridos. Queria muito um conselho vindo de homens de Deus. Vou ficar no anonimato e nós também queremos que você fique, amém, ok? Porque a situação, em função da situação ser muito constrangedora. Eu e meu esposo somos pastores de uma determinada igreja. Há 22 anos atrás, meu esposo caiu no adultério, mas eu o perdoei e Deus começou uma obra linda na nossa vida. Mas há 3 dias ele me confessou que caiu novamente. Não estava na prática do pecado, mas caiu em um dia e no outro me procurou arrependido, me pedindo ajuda para vencer a sua fraqueza. Me sinto destruída, despedaçada, mas crendo que Jesus pode restaurar a vida do meu esposo através da minha vida. Tenho 28 anos de casados. Como prosseguir como uma pastora que encontra com o coração ferido? É uma situação delicada. E aqui eu não sei se você vai ser a melhor pessoa para ajudá-lo, sabe? Porque você está muito ferido também. Né? Então, assim, você colocou, mas crendo que Jesus pode restaurar a vida de meu esposo através da minha vida. Eu creio, mas eu vejo que você está, assim, como você mesmo colocou, despedaçada. Eu creio que ambos precisam de ajuda. Vocês, DDD 31, eu creio que vocês estão próximos da gente. Eu me coloco à tua disposição, como o pastor Guerra Rogério também, né, para ajudar você, minha irmã, e seu esposo, se assim vocês entenderem que é necessário, tiverem coragem para isso, né, e nos procurar, e a gente está à disposição, tá bom? Então você pode nos procurar, se você quiser, você pode enviar um e-mail aos nossos cuidados e a sua identidade vai ser preservada e a gente pode marcar um encontro para a gente poder estar junto de vocês. Eu creio que você pode ser a pessoa que pode ajudá-lo, mas eu estou entendendo que você não está em condições de. Então eu creio fielmente que ambos estão precisando de mãos estendidas para ajudar vocês dois e, consequentemente, o ministério de vocês, né? Então, nós estamos à disposição, tá joia? Entre em contato conosco, nos procure, que a gente vai ajudar. Só mais um aqui. DDD 38, a Camila. A paz do Senhor, bom dia. Gostaria que tirasse uma dúvida. Qual a opinião da igreja evangélica cristã em relação aos mormons? Eles são considerados uma religião? Querida, assim, a gente tem um posicionamento sobre isso, mas a gente não vai entrar nessa parte aqui, tá? Até porque foge muito o nosso tema. E como eu não li antes, eu já li direto a sua mensagem, então eu vou ter que pular, tá bom? Porque vai fugir o nosso tema e o nosso tempo também voa. Está uma benção o programa. É melhor que o culto, né? Não, irmã, não.
programa é uma benção, mas culto é culto, tá joia? Então, assim, entendemos que estamos cultuando o Senhor também, porque estamos aqui mais assim... Reunidos em nome dele. Reunidos no nome dele, mas culto é culto, tá bom? Então não vamos confundir. Queria fazer uma pergunta. Eu sou o Helder de Campos do Goitacazes. Quando usamos boné na igreja, muitas pessoas não gostam, mas eu não me sinto mal. Mas estranho que vocês acham, mas é estranho. O que vocês acham sobre isso? É outra questão que tem muito a ver com a própria congregação em que você está, né? Se nós pararmos para olhar, por exemplo, a tradição judaica de onde a igreja né, saiu, todas as pessoas usam uma cobertura na cabeça. Né? Então, o kippar, né? Kippar, e não só o kippar, como também o talit, em determinados momentos específicos. Né? Então, isso é uma situação que tem muito mais a ver com o meio em que você está do que propriamente com uma tradição religiosa diante das nossas origens, que são origens judaicas, e também diante da palavra de Deus. Então, eu particularmente não vejo nada, nem que sim, nem que não. Depende muito da liderança da igreja. Da liderança, dos usos e costumes. Paulo fala sobre isso, sobre véu, mas é outra coisa, não vale a pena a gente confundir. É aquele momento, dentro daquela cultura. Isso. Né? Então... A mesma resposta a gente tem aqui para a irmã que está nos mandando. Ela diz assim, na minha igreja entendemos que as mulheres podem pregar, mas algumas pessoas têm falado que as mulheres não podem. O que vocês entendem sobre isso? Olha, busca nos programas anteriores, nós falamos até bastante sobre o Ministério das Mulheres, né? Falamos sobre isso, né? Busca ali nos vídeos anteriores, tanto no YouTube ou no site da Rede Super, tá? Programas de tudo um pouco, Clínica da Alma. Aí você tem ali mais de 2 anos de programas e várias temáticas ali sendo abordadas. Então, a gente sugere que você possa buscar ali, que nós já temos sobre esse tema lá, senão nós vamos nos ater aqui. Bom dia, paz do Senhor, assisto todos os dias a Super, muito bom, tem edificado muito a minha vida, tenho um filho dependente químico, oro muito para ele ser liberto, já internei ele 2 vezes, agora somente o Senhor, só Ele que pode fazer alguma coisa, que Deus possa fortalecer os pais, né, e fazer a obra, porque não é fácil. Amo a Clínica da Alma, eu faço o possível para não perder. Aprendo cada dia mais sobre a palavra de Deus e gosto de ouvir o Rogério. É você. Ele faz eu ter vontade de ler a Bíblia. Oh, glória a Deus, Rogerinho. Eu já estou servindo para alguma coisa. Amém. Você verdadeiramente está inspirando, isso é muito importante. Amo ouvir vocês, abraço e beijos. Cidade de Frutal, Minas Gerais. Amém. Vamos lá, Guerra, vamos para o nosso tema. O próximo aqui é consciência limpa. Conservou sua consciência limpa e sensível em relação ao pecado. Então, né, a gente viu aqui a primeira questão da crítica. Então, assim, ele tinha sua consciência limpa, né? E muitas vezes a segurança dele também está em cima dessa consciência limpa, referente ao pecado, referente à vida que ele levava, a dignidade dele, como ele andava com Deus, como ele respeitava, como ele era obediente. Então isso aí fez uma questão de mostrar que a consciência dele era limpa e tranquila. E nesse sentido aqui, o que ele faz? Ele conservou a consciência limpa. Então muitas vezes nós temos que conservar. E isso é dia a dia. A cada dia você tem que procurar conservar aquilo que Deus colocou na sua vida, conservar a palavra no seu coração, conservar a consciência limpa, procurar estar diante dos preceitos do Senhor. É dia a dia. A cada manhã você levanta e fala, hoje eu vou manter aquilo que estava no meu coração hoje. E a cada dia você vai seguindo. Jó tinha consciência limpa. Então o que Jó pode criticar? Porque eu tenho uma resposta para cada um.
Será que você tem? É muito interessante quando nós olhamos logo no principinho do livro de Jó, porque quando você estava falando de consciência limpa, eu lembrei dessa passagem. Quando os filhos de Jó se reuniam e faziam festas, e Jó, então, apresentava um sacrifício para ele e para os seus filhos ao Senhor, pelo pecado, pela possibilidade do pecado dos filhos. Então, é muito interessante que Jó, ele sacrificava ao Senhor, ele trazia um sacrifício e uma oferta ao Senhor em favor dos seus filhos, porque caso os seus filhos tivessem pecado. Então, ele nem sabia se os filhos tinham pecado. Ele já trazia o sacrifício e já fazia o holocausto em favor da vida dos filhos. Isso é a consciência de um homem que não deixa para depois, ele resolve logo. Eu achei isso muito interessante, inclusive, Rogério, na questão da pastora que passou a mensagem agora há pouco. Com certeza. Pelo que eu entendi na mensagem, ela ficou sabendo um dia depois, imediatamente, da queda do marido. Esse homem, ele realmente se arrependeu, viu que ele tinha errado e procurou ajuda imediata. Então, ele não deixou a coisa para depois, ele não foi contar historinhas, ele não foi buscar desculpas. Isso é extremamente importante quando nós precisamos, no aspecto de manter a nossa consciência limpa. Eu sei disso, só que ele não buscou ajuda, ele confessou o pecado. Sim. Não, que já é um grande passo. É um grande passo, não é? Com certeza. Então, confessar o pecado, chegar diante, porque não é muito fácil. Não. E a gente sabe que esse não é o comportamento da maioria dos homens. Nós, homens, nós temos essa dificuldade, principalmente de chegar para as nossas esposas imediatamente no dia seguinte e confessar um pecado, né? Então, ele tomou uma atitude. Eu vejo isso positivo, assim como eu vejo isso na questão de Jó, sacrificando em favor dele e dos seus filhos. Né? Isso mantém a consciência limpa. É verdade. Não é? Então, nós devemos ir ao Senhor. Hoje, nós não precisamos sacrificar, porque o sacrifício já foi estabelecido. O sacrifício de Jesus como único e suficiente, necessário, né? Já foi feito. Então, precisamos ir à cruz continuamente para que a nossa consciência seja mantida pura. Amém. Né? Nós temos aqui a participação lá de Mossoró, Rio Grande do Norte. Estou vendo o programa em Mossoró, estado do Rio Grande do Norte. Sou da Igreja Assembleia de Deus, Novo Ministério. Parabéns pelo programa. Sobretudo, o tema abordado é o que está em falta em muitas igrejas. Tratar a alma das ovelhas. Obrigado pela sua participação. Nós temos aqui do Rio de Janeiro. Olá, meus irmãos da paz, Senhor, eu gostaria de parabenizar a todos vocês pelo programa, é uma bênção, vocês já me aconselharam algumas vezes e tudo deu certo, amém. Vocês são muito sábios e gostaria de mandar um abração ao Rogerinho. Olha, aí o cara tá, gente, no final do ano é Rogerinho na cabeça. Eu acho ele demais. A voz dele me passa muita paz. Eu gosto muito dele e o meu esposo também. Ainda bem, né, irmã? Obrigado. Por tudo, vocês são 10. Obrigado. Amém. Brincadeira. Vai lá, Guerra. Bom, nós temos aqui agora uma questão interessante, né? Eu estava até lendo aqui, eu falei assim, isso aqui é tremendo. Motivação pura. Recusou-se a alimentar a autopiedade como motivação. Isso. Não é? Ele não ficou reclamando, não, vocês estão me criticando, que eu estou doente, eu estou não sei o que lá, eu perdi família, tadinho de mim. Né? Que as pessoas muitas vezes vão, você vai fazer uma crítica, né? Ou construtiva ou destrutiva, você vai crítica, né? Vai fazer uma crítica, né? Aí a pessoa fala, mas eu estou assim, eu estou doente, eu passei por isso e tal. Então ela vem com a autopiedade para tentar te amaciar, tá? Para você não chegar nem com crítica
e nem falar alguma coisa. Aí ela já tenta, né, colocar um pano quente em cima através desse sentimento de autopiedade. Irmãos, isso é horrível. Não é? Não, cá para nós, autopiedade é horrível. Eu gostei desse horrível. É sim, a pessoa chega, ela tenta pagar a outra com isso, né, Rogério? É verdade. Então, me ajuda aí, irmão, não faz não. Jó nos dá uma lição. É verdade. E dá uma lição pra gente nisso. Muitas vezes, não tente fazer isso. O que você concorda? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Sim, Quantas vezes você atendendo alguém virou para você e falou assim, mas é porque você não sabe o que eu estou passando. Nossa! Direto fala isso. Por isso que eu falei que é horrível. O meu problema é muito mais sério. É muito mais sério. Tem uma pessoa que falou comigo, eu tenho certeza que você não pegou um problema igual o meu aqui ainda. Meu caso é urgente. É urgente. Aparece alguém lá assim, com o caso é urgente. Todo dia, toda hora, né? É complicado. A gente está rindo aqui, gente, mas isso é real, né? Porque o nosso problema é o nosso problema. E a gente acha que o nosso problema é o mais sério de todos, né? Só que nós ali no Ministério trabalhamos só com os casos sérios. Né? Então, claro, a gente respeita a dimensão, né, do pecado, da dor de cada um, né? Mas muitas vezes essa autocomiseração, esse sentimento de coitadinho é forte. Né? E essa autocomiseração, ela exclui a pessoa da responsabilidade. Total. E ela vai fazer disso uma muleta para não tomar decisão de mudar. Exatamente. Não é? Então, essa é uma situação que muitas vezes nós precisamos confrontar as pessoas que chegam para nós desse jeito. Não é? Até quando você vai ficar assim? Né? Até mesmo. Quando você quer continuar desse jeito? Né? Então, ou aonde você pensa que vai chegar, né, olhando somente para isso? Não, e tem pessoas que já constroem a história. Já tem história prontinha, né? Já montada. Com certeza. Não, tem pessoas, é muito interessante, que quando ela vai subindo a escada do ministério, ela vai mudando o semblante. E quando ela chega lá na sala 113, ela já está assim, digna recepção. De dó. Sala 113 é a recepção. Então, já chega ali chorando. Aí encontra alguém no corredor, que esse alguém vira e fala assim, mas o caso dela é gravíssimo. Aí pronto, achou aliado. Aí já era. Nós temos aqui a participação lá de Santa Maria da Vitória, na Bahia. Ela diz assim, paz do Senhor, ando muito deprimida e nervosa e triste, não tenho mais alegria na minha vida. Assisto vocês direto e gosto muito. Nós vamos orar por você, tá? Aqui no final do programa, para que o Senhor possa transformar e reverter a situação na sua vida. Temos aqui mais uma. Manda um abraço aí para pastor Neil de Jaru. Um abraço aí, pastor Neil de Jaru. Receba aí o nosso abraço. Olá, a paz do Senhor. A irmã Érica, gosto muito de ouvir a mensagem que o senhor fala muito bem. Sou de Eugenópolis, em Minas Gerais. Que Deus continue abençoando você. Sou da Igreja Ministério de Taubaté e peço oração. Amanhã é o meu aniversário. Então receba aí o nosso abraço. Em nome de Jesus. E amanhã você manda mensagem novo, que aí a gente vai cantar um parabéns para você aqui no ar, tá bom? Pastor Rogerinho, já que ele está com o seu Ibope em alta, então nós vamos abençoá-lo nesse dia. Me chamo Henry, gosto muito desse programa. O limite é essencial para o cristão? DDD 24. Olha, o limite é essencial para todo mundo, né? Então, tanto você entender os seus próprios limites, quando estabelecer limites para as pessoas que estão ao seu redor, nós precisamos entender os limites e em todas as nossas relações, inclusive o nosso limite físico, o nosso limite emocional. Então, o limite não é só importante para o cristão,
deveria ser mais do que os outros no cristão, porque o cristão tem o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo nos orienta de todas as coisas, inclusive estabelecendo limites com mais clareza. Mas o limite é importante para todo mundo. Para todos nós. Parabéns pelo programa, peço que orem por mim, estou precisando que Deus abra as portas de emprego, né? Deus abençoe aqui de Belo Horizonte, né? DD 31. Nós vamos orar aqui no final, tá joia? DDD 21, Rio de Janeiro. Aí está 3 homens de Deus. Me respondam, era Deus ou Satanás falando com Saul, do Rio de Janeiro? Essa é pro irmão Rogerinho. Olha aí, o Ibope está em alta, não é? Eu penso que essa pergunta foi baseada no texto quando Saul consultou a pitonisa de Endor, né? Ali fica muito claro de que não era Saul, era alguém na forma de Saul. Até porque o texto ele diz que subiu, né? Então ele estava, quando nós paramos para avaliar isso, nas regiões inferiores, para que ele possa ter subido. Então ele estava nas regiões inferiores. E Saul, com certeza, não seria enviado por Deus para trazer uma mensagem para Saul, porque não seria... Troquei, Samuel, né? Trocou. Então Samuel não seria enviado por Deus para trazer uma mensagem para Saul, porque Samuel já tinha dito a Saul tudo aquilo que ele precisava ouvir de Deus. Então, não creio que ali era Deus, não creio que ali era Samuel, mas um espírito que subiu das profundezas e veio na forma, né? Ou veio de maneira que Saul entendesse que era Tanto Samuel. é que nas Escrituras fala isso. Isso. Entendendo Saul que era Samuel. Gente, o nosso tempo já está caminhando. Já está caminhando para o final, a gente tem muitas participações. Tem mais algum tópico aí para a gente finalizar? Caráter sólido, estava comprometido a fazer a coisa certa a qualquer custo. Né? Eu vejo aqui na questão do caráter um compromisso. Ele tinha um compromisso com Deus. O caráter dele tinha identificado com Deus. Então ele tinha um compromisso com Deus de que a qualquer custo, não é? Ele ia fazer a coisa certa. Então ele tinha convicção de que a caminhada dele foi toda certa, porque ele pagava um preço para isso. E isso foi muito importante nas respostas dele para os amigos e naquilo que ele queria colocar para eles. A convicção. Não é muito importante a convicção, né? Então, aí nós temos, Guerra, associada à questão do caráter, a integridade, né, a pureza que ele manteve e o posicionamento dele em relação à opinião dos outros, à crítica dos outros, mas o mais importante é aquilo que ele via nele mesmo, que é a questão do caráter. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha feito, ele conhecia a sua história, não tinha pontos obscuros, né, na sua história. Então ele sabia exatamente, né, aí aquele negócio. Eu sei qual é o seu limite, porque eu sei quem eu sou. Isso, com certeza, muito então, importante. Essa questão da identidade do caráter faz com que você se posicione e estabeleça limite para o outro, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.